Esse é o estudo diário do Tânia para a data de 24 de Sivan. Estamos indo para o final do capítulo 7, quando o Alter Rebbe estava nos explicando o significado real do Tzimtzum e contestando o equívoco da interpretação superficial desse conceito quando ele é tomado ao pé da letra, e baseado nisso ele está nos explicando a forma de atuação de Deus no mundo, conforme descrito pelo Zohar, e aqui ele prossegue nos explicando essa luz divina presente no universo, em duas formas, nas palavras do Zohar, Memale kol almin e sovev kol almin. Existe a luz preenchente e a luz envolvente, existe aquela luz divina que está presente dentro de cada ser e criatura, de acordo com as características da criatura, nos seus moldes, dentro das suas limitações, etc. Apesar dessa luz ser condensada e limitada para poder, por assim dizer, ser contida na criatura, e etc., mas mesmo assim nela está presente a essência divina e não há nenhuma esse investimento, esse revestimento da luz divina em cada ser e criatura não causa a Deus nenhuma mudança, variação, acréscimo, etc. Existe a luz transcendental, Sovev Kol Almin, aquela luz divina que é chamada de circundante, por assim dizer, paira por cima do mundo das criaturas, sem estar completamente interiorizada, internalizada nelas. Isso que ele prossegue nos explicando, aqui ele vai elaborar esses conceitos de Memale Kol Almin e Sovev Kol Almin, desses dois tipos de influência de energia divina conforme descritos e mencionados no Zohar. וזהו גם כן עניין סובב כל עלמין. Ele nos diz que a afirmação do Zohar citada acima, que ele apreende tudo. Deus apreende, capta, envolve tudo, mas ao mesmo tempo ele não é apreendido e ele não é envolvido, absorvido por nada e ninguém. Ele apreende tudo. Então, essa citação do Zohar nos ajudará a esclarecer porque a luz e energia transcendente de Deus é descrita pelo predicado de Sovev Kol Almin, aquela luz que circunda todos os mundos, que nós já vamos ver o que isso significa. Então, esse conceito que Deus não é apreendido pelos mundos, isso também é o que está indicado, isso é o que nos remete ao conceito de Sovev Kol Almin mencionado no Zohar, que Deus circunda todos os mundos. Como nós vamos ver, que o significado disso é não que Deus esteja apenas circundando por cima, de forma envolvente, mas não preenchente. Isso não significa que Deus paira por cima das criaturas como uma aura que a circunda por fora. Deus nos livre, como nós já falamos, Deus é onipresente, não há nenhum lugar onde ele não se encontre, onde a sua presença efetivamente deixe de estar. Então, na realidade, se Deus está por toda parte, por que essa luz então é chamada, entre aspas, apenas de Sovev Kol Almin, que circunda, que envolve todos os mundos? Então, isso que ele vai nos esclarecer agora. Perush derech mashal, kshadam mitbonen beize dvar chokhma besichlo, או דבר גשמי במחשבתו, אזי שכלו ומחשבתו מקיפים על הדבר ההוא, המצויר במחשבתו בשכלו. Ele nos fala que o significado de uma relação, para a gente entender o significado de uma relação em que um ente circunda o outro, isso pode ser explicado por meio de um exemplo. Qual o exemplo que nós vamos tomar? Quando uma pessoa reflete e medita, pensa sobre uma ideia em sua mente, ou um objeto físico em seus pensamentos, ou a pessoa visualiza em seus pensamentos um edifício, um prédio, um objeto físico, uma árvore. O que acontece nesse instante? Então, sua mente e seus pensamentos abarcam tal ideia ou objeto retratado em seus pensamentos ou em sua mente. Nesse instante que a pessoa está concentrada, concentrou o seu pensamento, está meditando sobre essa ideia está dentro
do pensamento, do intelecto da pessoa, ou quando a pessoa está utilizando seu pensamento para visualizar, para pensar em algum objeto físico, etc. Então tal objeto está retratado em seu pensamento e em sua mente. Porém, quando nós falamos que o pensamento da pessoa abarca a ideia, o objeto, então esse tipo de envolvimento, quando o pensamento da pessoa envolve ou abarca o objeto, então, com certeza não se trata aqui de estar abarcando por fora, que o pensamento está por fora disso, porque nós sabemos que o pensamento está no interior da pessoa, e o pensamento da pessoa também se expande e preenche todos os detalhes, não só da ideia, mas de repente do objeto. A pessoa pode estar com todos os detalhes do objeto, da cabeça aos pés, ou do térreo até a cobertura, ou pensando em todos os detalhes. Então, o que significa então que o objeto está contido, está abarcado, está cercado pelo pensamento da pessoa? Então, ele nos diz o significado desse abarcar do pensamento o objeto. Ou seja, não é que o objeto está, que a gente diga que o pensamento não está descendo até o objeto visualizado a ponto de ser sentido por ele. Então, ele nos diz o sentido desse abarcar do pensamento, envolver e cobrir, שהמחשבה אינה יורדת אל הדבר המצויר להיות נרגשת בו, ולגביו היא כמו מקיפה בלבד. Que aqui a gente o que quer dizer, quando a gente fala que o pensamento da pessoa está envolvendo o objeto, é para dizer o que significa envolvendo, que o pensamento não desce de forma internalizada a ponto de afetar e de influenciar ou de mover o objeto, não é? Ou de se fazer sentir dentro do objeto. Por isso se fala que o pensamento aqui envolve, abarca o objeto, não que ele preenche, porque algo, se ele está preenchendo, ele poderia então movê-lo, ele poderia, ou ele deveria impactá-lo, afetá-lo, influenciá-lo, causar mudanças variantes. Mas como o pensamento da pessoa, a gente diz que ele envolve e abarca, porque ele não se faz sentir dentro do objeto. אך אין מקיפים על הדבר ההוא ממש בפועל ממש. Ele nos diz, contudo, é evidente que a mente da pessoa, mesmo quando a gente fala que o seu pensamento está envolvendo, abarcando aquela árvore, aquele prédio, o que for, é evidente que a mente da pessoa não abarca literalmente, de maneira efetiva, o objeto sobre o qual está pensando. Não significa que a pessoa engoliu, absorveu o objeto, que literalmente o objeto está dentro da sua cabeça, dentro da sua mente. Porque o prédio inteiro, a pessoa pode estar pensando em todos os detalhes do prédio, do térreo até a cobertura, mas o prédio não está dentro da sua mente, da sua cabeça, literalmente. Então, isso é o que ele vai nos enfatizar, isso que é importante aqui perceber, que existe essa diferença entre o exemplo que é tomado do pensamento da pessoa, que abarca algum objeto, em relação à força divina que atua sobre os seres e criaturas, que é chamada de Sovev Kol Almin, que circunda os mundos. Isso que ele vai nos esclarecer agora, a diferença essencial e importante, e vai nos salientando isso, que no pensamento da pessoa, quando falamos que o pensamento da pessoa abarca e envolve o objeto, é apenas a imagem do objeto, mas não é o objeto literalmente que está dentro da sua mente, dentro do seu pensamento. Aquilo que está dentro do pensamento da pessoa é apenas a visualização do objeto, é apenas a forma do objeto, isso que se encontra abarcado, envolvido na sua mente, mas o objeto em si, na sua consistência e etc., é claro que ele não se encontra envolvido e dentro do pensamento da pessoa, assim em relação ao pensamento humano. Porém, agora ele nos esclarece, אבל הקדוש ברוך הוא דכתיב בי, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם בגומר, מחשבתו וידיעתו, שיודע כל הנבראים, מקפת כל נברא ונברא בפועל ממש.
שהרי היא חיותו והתהוותו מאין ליש בפועל ממש, traduzindo. Porém, no caso divino, Deus sobre quem está escrito, em Isaías 55:8, pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. O nosso pensamento, ele abarca só a imagem, a visualização do objeto, mas não o objeto em si efetivamente. Mas em relação a Deus que se fala, os meus pensamentos não são os vossos. Então os pensamentos e a mente de Deus, por meio dos quais ele conhece todas as criaturas. Então, no caso de Deus, de fato, abarcam cada criatura. O pensamento, o conhecimento de Deus, de fato, envolve, abarca e cerca cada criatura, porque seu pensamento a respeito dela, na verdade, ele precisa abarcar e abarca e envolve efetivamente, porque é esse pensamento que é, na realidade, a própria energia que sustenta sua existência a partir do nada, literalmente, como nós falamos, é necessário haver continuamente uma força ininterrupta da energia de Deus, tirando tudo do seu estado original do nada, fazendo existir, dando existência, criando ex nihilo. Então, na verdade, é esse pensamento divino que está presente na criatura, abarcando e cercando toda a criatura, não só na visualização, não só na imaginação, mas efetivamente, de fato, porque esse pensamento ele precisa estar cercando, abarcando, porque ele é a fonte de existência da criatura. Portanto, o pensamento supremo, o pensamento divino, ele funciona, ele atua de forma totalmente distinta do pensamento das criaturas em relação ao pensamento divino. Pode-se dizer, e não só pode-se dizer, se diz que de fato, efetivamente é assim, que o pensamento de Deus abarca, cerca literalmente a criatura em si. Através desse pensamento e conhecimento, ele inclusive dá existência à criatura. Disso é derivado a sua existência e sua vitalidade. Porém, continua o Alter Rebbe, vai nos dizer, essa vitalidade que emana de Deus, aqui é chamada no Zohar de Sovev Kol Almin, a luz que circunda os mundos e universos. Por que ela é chamada de circundante ou envolvente em relação à criatura? Porque se ela de fato está, se a criatura de fato está interiorizada dentro dela, se ela está dentro da criatura, então por que ela é chamada só daqui de envolvente e circundante? Ele vai nos explicar porque a criatura não sente e não percebe essa luz, essa energia, essa vitalidade. Por isso, para a criatura, isso é chamado como algo mais, que parece mais distante, apesar que na realidade, efetivamente, está dentro de si. Por isso, existe essa outra fonte de atuação divina através dessa energia, dessa luz que é chamada de Memaleh Kol Almin, daquela que preenche os universos, que preenche cada criatura de acordo com suas limitações, de acordo com suas características. Essa é um tipo de energia que se faz sentir. O ser humano, ele sabe, eu percebo que eu estou vivo. Então, isso se faz sentir, isso vem da luz de Memaleh Kol Almin, daquela partícula de luz divina que foi condensada, que foi limitada, que foi adaptada a capacidade de cada ser e de criatura, que isso, quando nós falamos que se reveste no interior da criatura, o que significa que a criatura sente, eu sinto que estou vivo, ela sente que tem essa energia, que tem essa vitalidade. Apenas que ele nos diz que esse tipo de luz que se reveste no interior da criatura e que a criatura apreende, sente e percebe, é uma luz mais limitada, é uma luz mais condensada, que foi adaptada de acordo com as limitações da criatura. Mas o que a gente conclui daqui, isso também nos conceitos da Kabbalah é algo importante, que mesmo a luz chamada de Sovev Kol Almin no Zohar, mesmo essa luz divina, essa energia divina chamada de envolvente e circundante, na prática, efetivamente, ela está dentro das criaturas. Ela não está apenas circundando, não está apenas envolvendo, não está apenas como uma aura por cima, etc.
verdade, efetivamente, ela está dentro das criaturas. Então, qual a diferença, então, de Sovev Kol Almin com Memale Kol Almin, da luz circundante com a luz preenchente? A diferença é apenas na percepção das criaturas, que dessa luz preenchente que está dentro de nós, de acordo com as nossas medidas, capacidade e limitações, dessa luz, dessa energia, nós sentimos e percebemos algo, temos alguma percepção, por isso nós chamamos e dizemos que ela está dentro de nós, percebemos que ela se faz presente dentro de nós, enquanto que a luz transcendental divina, no fundo também está presente dentro de nós, mas já que ela é transcendental e não a captamos, não temos percepção dela, por isso nós a chamamos, nos é chamada da luz envolvente, como que ela paira por cima, mas na verdade ela também está no nosso interior. Então, prossegue o Alter Rebbe aqui, ele está nos explicando esses conceitos. וממלא כל אלמין בחינת החיות המתלבשת תוך עצם הנברא, שהיא מצומצמת בתוכו בצמצום רב, כפי ערך מהות הנברא. A luz de Deus que preenche todos os mundos, que nos é chamado esse nível de inferior, condensado, limitado, que é chamado no Zohar a luz que preenche todos os mundos, é a energia que é incorporada no interior da criatura e, portanto, e muito diminuída dentro dela. Porque toda a luz divina originalmente é uma luz infinita e ilimitada. Para poder comportar, para poder ser contida dentro de seres, criaturas limitadas, ela tem que ser radicalmente, drasticamente limitada, condensada, ocultada, etc. Isso é a luz que preenche todos os mundos, que é incorporada no interior da criatura e é sentida pela criatura, como nós dissemos, mas ela é muito diminuída, ela está no interior da criatura e muito diminuída dentro dela, sendo o grau da diminuição dependente das qualidades próprias de cada coisa criada. Numa pedra é bem mais diminuída do que num ser humano. Num ser humano essa luz está mais diminuta do que num anjo e assim por diante. Então, aqui o Alter Rebbe nos explica o conceito de Memalel Kol Almin, da luz divina que preenche os mundos. Ele nos diz que isso está associado à vitalidade revestida no interior de cada criatura, a vitalidade divina, que é a fonte de energia de existência de cada criatura, para poder se revestir em cada criatura de acordo com suas limitações, para poder se unificar com cada ser e criatura. Então essa vitalidade precisa ser condensada, encoberta e limitada de acordo com a capacidade de cada criatura. E aqui ele nos diz, na verdade, no fundo, daqui nós entendemos a grande novidade que há por trás de toda essa explanação profunda que o Alter Rebbe está nos trazendo. Ou seja, quando nós falamos anteriormente, trouxemos do Zohar, que mesmo que Deus preenche todos os mundos, mas nós falamos que esse preenchimento não é como a alma do ser humano que preenche o seu corpo. Nós falamos que a alma é apreendida pelo corpo e acaba se adaptando a ela e por isso acaba se afetando do que ocorre com o corpo, etc. Mas diferente disso, nós falamos que a energia divina presente no universo, nos seres e nas criaturas, ela não é apreendida, não é absolutamente captada pelas criaturas e por isso ela não sofre variações, mutações, mudanças, etc., por mais que ela efetivamente está preenchendo os seres e as criaturas. Então, na realidade, o que ele está nos dizendo é que mesmo essa luz chamada de Memale Kol Almin, essa luz que foi condensada, que foi limitada, que foi adaptada a cada criatura, mesmo esse nível mais condensado e limitado, ele tampouco, ou seja, ele também não é captado e apreendido nos universos, porque na realidade, na essência, isso faz parte do divino, ou seja, mesmo essa luz de Memale Kol Almin é uma luz, é uma energia divina derivada da sua essência, e a essência de Deus é transcendental, incomparável com mundos, e por isso os mundos não são capazes de apreendê-la, de captá-la. Apenas se trata aqui de uma luz da essência divina infinita e limitada que desceu até a criatura,
E a criatura, nas suas características, nas suas limitações, etc., essa luz infinita da essência divina é capaz de se fazer presente até mesmo no meio das limitações da criatura, etc. De qualquer forma, o que nós vemos daqui é que essa expressão em relação a Deus, trazida no Zohar, que ele sovev kol almin, que ele circunda todos os mundos, isso se refere à luz divina, a luz divina essencial, conforme transcendental, conforme está acima da percepção das criaturas. Mas ele nos diz que mesmo nesses níveis, ele nos diz Gam mitzad dargazu akadosh baruch hu nimtza bechol prat mipratei hanivraim, que Deus na prática está presente efetivamente dentro de todos os seres e criaturas, dentro das imitações, e é Ele mesmo que está presente, não que Ele está supervisionando por cima, e não se retirou, e não se esvaziou, e etc. E além disso, mas Ele nos diz que além dessa luz transcendental envolvente, existe essa forma de atuação de Deus chamada de Memaleh Kol Almin, como Ele condensou essa revelação da luz infinita, essa energia vital, para que ela pudesse ser apreendida, essa luz de alguma forma na criatura. E por isso ela vem de uma forma condensada, limitada, ocultada através do tzimtzum, de acordo com a capacitação da criatura, mas essa condensação e limitação, como nós falamos, só em relação à criatura. שהוא בעל גבול ותכלית בכמותו ואיכותו, דהיינו מעלתו וחשיבותו. Nos diz o Alter Rebbe, toda criatura é completamente finita, qualquer criatura que seja, tanto em tamanho como em qualidade. Qualidade aqui significa seu valor e importância, seu nível espiritual, etc. por exemplo, כגון השמש שגופו יש לו גבול ותכלית בכמותו, שהוא כמו קס"ז פעמים כגודל כדור הארץ. ואיכותו ומעלתו הוא אורו, גם כן יש לו גבול. עד כמה יוכל להעיר, כי לא יעיר לבלתי תכלית, מאחר שהוא נברא. Por exemplo, traduzindo, por exemplo, a quantidade, quando nós nos referimos à quantidade do Sol. Então, isso significa a quantidade do Sol é que seu corpo, se diz que o corpo globo solar tem cerca de 167 vezes o tamanho do globo terrestre, conforme traz Maimônides, etc. Quando nós falamos em qualidade no Sol e valor, é a sua luz, a luz que o Sol emite, cujo poder de iluminar também tem um limite. Até onde vai essa luz, o quanto ela pode se expandir? Pois ela não pode brilhar infindavelmente, visto que é uma criatura finita, o Sol com toda a sua grandeza maravilhosa, mas no final também é uma criatura finita. Mesma maneira nos diz o Alter Rebbe, ou seja, que existem limitações de tamanho, de espaço, de poder, de atuação de cada ser e criatura, tanto quantitativamente como qualitativamente, e conforme nos diz o Alter Rebbe, V'chen kol hanivraim, וכן כל הנבראים הם בעלי גבול ותכלית, כי מהארץ לרק ימלך תקוף שנה חולו, ואם כן החיות המלובשת בהם היא בבחינת צמצום רב ועצום. Similarmente, todos os seres criados, por mais magnâmicos que sejam, são totalmente finitos. Como indica o Talmud, assim traz o Talmud a afirmar que uma viagem da Terra ao firmamento leva 500 anos. Muito tempo, é muita distância, mas 500 anos e nada mais, tem um limite. Portanto, ele nos diz, sendo assim, já que todos os seres e criaturas são limitados, sendo assim a energia divina incorporada em todas as criaturas, deve ser intensa e enormemente diminuída, porque a luz infinita de Deus precisa primeiramente sofrer repetidas e enormes diminuições, porque a luz infinita de Deus é infinita e ilimitada, então ela precisa primeiro sofrer repetidas e enormes diminuições até seu poder ou luz ser capaz de gerar criaturas totalmente finitas, como elas são agora. Então, uma vez que as criaturas todas são limitadas, por isso também a energia vital divina que se reveste nelas no seu interior precisa ser condensada e limitada, e muito limitada, muito diminuída e ocultada, para se adaptar às limitações das criaturas, que tzrichat chila leitzamtzem tzimtzumim rabim va'atzumim,
עד שתהיה מכוחה ואורה, עד שיתהווה מכוחה ואורה, עצם הנבראים כמות שהם בעלי גבול ותכלית até que possa surgir dessa luz divina infinita, depois de muita condensação, limitação, ocultação, criaturas finitas e limitadas como efetivamente são e como Deus desejava que fossem, uma vez que a energia vital divina essencialmente é ilimitada, para a partir dela poderem surgir criaturas finitas e limitadas, então somente quando essa luz é muito cortada, diminuída, condensada, limitada, etc., muitas limitações, até que ela possa finalmente se unificar e se revestir, mesmo em criaturas finitas e limitadas, revestindo-se nelas, para lhes dar energia e existência, assim como elas são.